Estamos de volta ao último bloco do Tira Dúvidas de hoje, que conta com a presença do professor Bruno Galvão, de Ciências, e da professora Marisa Araújo, da área de Ciências também da Natureza. Seja bem-vinda, professora. Obrigada. Lembrando que ainda dá tempo de você participar dessa conversa. Ligue para o nosso telefone fixo ou envie uma mensagem para o nosso WhatsApp. Nós estamos esperando a sua participação. Enquanto você envia suas dúvidas, nós vamos relembrar mais alguns conteúdos. Professora Marisa, tudo bem? Tudo bem. Seja muito bem-vinda ao nosso Tira Dúvidas. Hoje é a sua estreia aqui conosco. Sim. Muito obrigada. Eu que agradeço. Conta pra gente quais foram os temas abordados nas suas aulas hoje. Olha, as aulas de hoje nós abordamos as bactérias e os fungos, né, como seres decompositores da matéria orgânica. Nós também trabalhamos a integração do sistema muscular com o nervoso, com o esquelético, mostrando a relação de locomoção, mas mais focado no esquelético, né? E também nós estudamos sobre a puberdade. Quais são as mudanças na adolescência e na puberdade? Foi muito interessante aquela aula, foi ótima. Obrigada. Agora que nós já relembramos as aulas da professora Marisa, nós vamos voltar para as nossas perguntas. Vamos lá. Quais doenças são transmitidas por vírus? 7º ano. Uma perguntinha para a gente aí. Bom, tem várias doenças transmitidas por vírus. Eu posso pensar aqui, por exemplo, poliomielite. Nós temos a famosa AIDS, né? A doença. Nós temos agora recentemente, está aí na nossa cara, a Covid-19. Nós temos a gripe, né? Que está aí conosco, vivendo conosco há muitos anos. Então, saem alguns exemplos de doenças transmitidas por vírus, cachumba, entre outras. Ótimo! Agora nós vamos responder ao Luiz Fernando Ayala. Um abraço para você, Luiz Fernando, do Colégio Martins Pena. Ele é de Nova Iguaçu, 7º ano. Professor, os vírus são seres vivos? Para mim? Do 7º ano a pergunta. 7º ano, no caso, é o Bruno. Não tem problema. Não tem nós dois. Vamos discutir junto aqui, Bruno. Bom, eu vou deixar você começar com a sua opinião, professora Marisa. Bem, como o Bruno disse, vamos discutir opiniões, porque esse é um assunto que rende um dia de conversa. Existe todo um grupo de cientistas que defendem que vírus não são vivos, se nós levarmos em conta que a célula é a unidade funcional de um ser vivo e vírus não tem. Mas os vírus têm outras características que o aproximam cada vez mais de um ser vivo. Por exemplo, ele tem um metabolismo, quando dentro de uma célula ele tem metabolismo, ele tem RNA, DNA, e com a descoberta agora dos vírus gigantes, né, que são os minivírus, já descobriram até algumas proteínas que os vírus produzem. Então nós estamos num fio muito curto, numa linha muito curta, talvez teremos que mudar a nossa concepção do que é um ser vivo. Mas conversando com virologistas, como a Ana Carolina Toledo, com a grande virologista, Marisa, vírus é vírus. Vamos considerá-los como partículas, porque estamos ainda nessa discussão. Mas a gente, né, como o Bruno bem queria complementar, o aluno aí pode analisar, né, para que lado que ele vai. Porque até os cientistas ainda a gente briga ainda por esse conceito. Okay? Interessante isso, porque realmente é um assunto que eu gosto de colocar essas possibilidades até para você, aluno, se posicionar. Então, como a professora Marisa disse, você tem vírus que tem DNA, tem vírus que tem RNA. Opa, tem DNA e tem RNA, isso faz parte de células como as nossas, tá? Tem vírus que tem cápsula proteica, tá? Então, cápsula proteica, proteína tem a ver com seres vivos. Agora, fora de uma célula não existe nenhum metabolismo, né? Se tiver um vírus aqui caído nesse papel, é uma partícula ali parada que não é capaz de fazer absolutamente nada ali parada. E quando esse vírus entra numa célula sua célula faz todo o metabolismo para produzir os novos vírus. Então, são prós e contras. E tem a questão de ser partícula, mas porque é costume dizer, professora Marisa, que, nossa, mas vírus é ser vivo porque causa doença. Aí eu lembro dos prions, né? Que são simplesmente proteínas que causam doença, né? Como doença, a vaca louca lá, né? Sim, a doença da vaca louca famosa, que ataca o nosso sistema nervoso. Então, se existem proteínas que causam doenças,
isso também não é uma justificativa para dizer que o vírus é ser vivo. Ao mesmo tempo, o vírus tem algumas moléculas que fazem parte de seres vivos. Aí, eu gosto de deixar para você, tire suas conclusões enquanto os cientistas resolvem, aqui é a nossa oportunidade de participar com a nossa opinião na ciência. Obrigada. Vamos lá. Para você, professora Marisa, como um osso cresce? Ok. Primeiro eu queria parabenizar a camisa do Bruno. Obrigado. Tá? Maravilhosa. Lembra a sua tatuagem aí no braço, tá? Tá, beleza. É o seguinte, o osso, ele pode ter um crescimento tanto em largura quanto em comprimento, tá? Mas o osso, ele cresce, nós temos o osso, a parte mais comprida, formando um tubo, né? Tá? Nós temos a epífise, que é em cima, e a diáfise, que é essa parte mais comprida. Entre a epífise e a diáfise, nós temos ali uma linha com cartilagem. Então, chama de crescimento endocondral. Então, nós temos a cartilagem que ela forma um molde. Se eu pegar aqui na minha orelha, ela é cartilagem, mas ela não foi ossificada. Né? O nariz também. Agora, nós temos no osso essa possibilidade de crescimento até aí uns 20 anos, até comentei com vocês da puberdade, que alguns hormônios podem interagir e esse crescimento ele vai cessar, porque vai calcificar essa partezinha aí cartilaginosa, mas nós temos então a matriz cartilaginosa que vai servir de molde e vai se calcificando e formando o osso. E também nós temos o periósteo, né, que é uma membrana, né, um tecido que fica ao redor do osso, que também contribui para o crescimento e espessura do osso. Ótimo. E agora a dúvida é da Mariana Isabela, de Betim. Como a vacina funciona no organismo quando o vírus ataca? Perdão o nome da nossa colega? É Mariana Isabela. Mariana Isabela, obrigado por sua pergunta, Mariana. É muito importante sua pergunta porque nós estamos vivendo um momento em que nós desejamos uma vacina para o mal que nos acerca, né? Bom, quando uma pessoa foi vacinada, o que acontece é que você utilizou para fabricar aquela vacina proteínas que pertencem àquele vírus. Por exemplo, no caso do coronavírus, você, ao invés de aplicar na pessoa um coronavírus inteiro, você pode pegar uma proteína que pertence a ele, colocar nesse organismo da pessoa, por vacinação, e a pessoa, então, o sistema imunológico, né, as suas células de defesa vão reconhecer aquela proteína, né, algumas células vão produzir anticorpos que serão capazes de se ligar a essa proteína, e com isso o seu corpo já vai ter células previamente preparadas contra uma estrutura do vírus, que é aquela proteína. Existem também vacinas que você coloca o vírus inteiro, que são vírus atenuados, vírus enfraquecidos, ou que falta alguma porção no RNA, no caso de um coronavírus, ou DNA, dependendo do outro vírus. E essa porção também desse vírus vai deixar ele fraco e você pode vacinar assim também. O que acontece é que quando você for realmente entrar em contato com um vírus para valer, né, então você é contaminado por alguém, né, seja no caso do coronavírus, você já vai ter anticorpos contra aquela pequena parte do vírus que você produziu antecipadamente por causa da vacina. É importante você saber, a gente fala demais em anticorpos, o anticorpos não elimina o vírus diretamente. Os anticorpos, eles marcam os vírus para que células de defesa do seu organismo reconheçam ele facilmente e o destruam. É muito comum as pessoas acharem que o anticorpo vai lá, pega o vírus e destrói o vírus. Não, não é assim não, tá? Nós temos células de defesa que fazem isso. E a vacina, o que ela quer é fazer com que você produza células de defesa que fiquem guardados em determinados órgãos, que chamamos de órgãos linfóides, e nesses órgãos que elas durem ali por muito tempo, caso você entre em contato para valer com esse vírus que causa determinada doença. Agora ficou bem entendido, viu, professor? Que bom. E agora, uma dúvida muito linda, já estou lendo aqui, é da Camila, da Escola Estadual Barão de Macaúbas. Ela está no 5º ano. Para a professora Marisa. Eu tenho 10 anos. Posso considerar que sou uma pré-adolescente, adolescente ou uma criança? Ok, Camila, né? Barão de Macaúbas. Um abraço, Camila, um abraço para o Igor, professor de biologia também, que é de lá, grande amigo. Seguinte, olha, segundo a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, a adolescência, que é uma fase cronológica, é de 10
a 19 anos. Então, pela OMS, vocês é uma adolescente. Mas o ECA, que é o Instituto da Criança e Adolescente, que é do Brasil, considera adolescente de 12 a 18. Então, pelo ECA, você ainda é uma criança, ou pode chamar aí de pré-adolescente, tá? Então, isso depende. Lembrando só que é uma questão cronológica mesmo, tá? Ótimo. O que é matéria orgânica, professora? Olha, matéria orgânica, eu posso explicar de forma química e de forma biológica, mas para a idade de vocês, vou tentar simplificar, tá? Porque a matéria orgânica, geralmente, olha, o nome já diz orgânica, né? Muitos diziam que só os seres vivos produziam, mas já tem algumas substâncias que são produzidas sinteticamente, então já fica balanceado já esse termo. Mas quimicamente a gente chama de substância orgânica aquela substância que possui carbonos, cadeias lineares de carbonos ligados a hidrogênio, tá? Não basta só ter carbono. Por exemplo, o CO2 tem carbono e oxigênio, mas não é uma substância orgânica. Então vocês podem pensar o seguinte, vamos pensar nos exemplos. Exemplos de substância orgânica, glicose, né, que é a nossa fonte primordial de energia, tá? Os lipídios e as proteínas, ok? Muito obrigada. Como saber se uma característica favorece um ser vivo no processo evolutivo? 9º ano. Bom, basicamente, essa é uma pergunta até muito ampla, né? Eu acho que, com certeza o que define que um ser vivo ele tem uma adaptação positiva em relação à evolução, que ele é o fato dele permanecer. Então, os seres vivos que existem hoje, se eles permanecem, é porque eles estão bem adaptados àquele ambiente em que eles vivem, né? Se um tamanduá, ele tem uma língua comprida, essa língua comprida o beneficiou, né? Para ele se alimentar de formigas, por exemplo, né? De alcançar alguns buracos que ele precisa colocar essa língua e puxar o alimento. Se um beija-flor tem um bico comprido, isso tem a ver com ele alcançar o néctar das flores, que algumas flores têm um néctar lá na região muito profunda, quando você pensa lá nas suas pétalas e sépalas. Então, a ideia é justamente que os seres vivos que existem hoje, eles estão adaptados ao ambiente. E é claro que há milhões de anos atrás existiam outros seres vivos que estavam adaptados àquele ambiente. Então, isso muda muito. À medida que as condições ambientais mudam, outras adaptações elas vão ser favorecidas e outras não. Posso complementar? Por favor. Claro. Esse assunto é delicioso, né, Bruno? É ótimo. Bruno falou muitíssimo bem da questão da sobrevivência, e eu costumo dizer 2 palavrinhas, sobreviver e reproduzir. Sobreviver e reproduzir, né? Esses seres que conseguem fazer isso numa taxa mais elevada que outros da mesma espécie, eles vão estar aí sendo selecionados. Eu até pensava assim, Bruno, o que é essa seleção natural? Vem um ser, escolhe, você fica, você não fica? A seleção é exatamente sobreviver e reproduzir. É essa nossa luta, né, diária pela sobrevivência. E o que a gente está vendo lá fora hoje, de árvores, de plantas, é o que deu certo, né? Muita coisa não conseguiu, não se adaptou, então a gente nem consegue perceber. Mas isso acontece ao longo de milhares de anos, bem lento, né? Bem devagar. E esse processo de geração de novas espécies até e de adaptação é muito aleatório, né? Porque no caso do ser humano existe um porém, né? O ser humano ele tem modificado a natureza para se defender dessas condições. Eu posso dar um exemplo do que vivemos hoje. Nós temos hoje a medicina. Sem a medicina, essa pandemia que vivemos hoje estaria selecionando indivíduos que não têm problemas cardíacos, indivíduos que não têm problemas de pressão arterial, indivíduos que não têm problemas respiratórios. E o ser humano, ele tem burlado um pouco a evolução natural, né? Um pouco não bastante, com o nosso desenvolvimento tecnológico. Mas tirando os seres humanos, todos os outros seres vivos sofrem diretamente com essas condições. Muito bem explicado, professores. Toda criança entra na puberdade na mesma idade, 5º ano? Ok, não. Tá? Essa faixa etária aí, ela é bem variável, tá? Considera-se, vou colocar um normal entre aspas aqui, tá, gente? Porque essa normalidade é bem discutida. Uma menina entrar antes, né, de 8 ali até os 13 anos. É bom que ela já tenha começado a desenvolver as características sexuais secundárias.
e o menino um pouquinho depois, de 9 a 14. Então, se a menina ela começar antes dos 8, ela está numa puberdade precoce. Depois dos 13, tardia. Eu tive puberdade tardia aos 15 anos. Espero que eu tenha também uma menopausa tardia, né? Então, assim, isso é muito comum, tá? Não preocupe muito com isso, preocupe mais em se alimentar bem, ter toda aquela... um ambiente favorável, um ambiente tranquilo, que isso vai acontecer naturalmente, tá? Mas geralmente nessa faixa aí, então vamos pegar de 8 a 14, mas bem variável, tá? Eu fui tardia. Professora Marisa, Oi. Super interessante que bateu com aquela pergunta anterior, muito aquela pergunta linda aí da criança de 10 anos, ou criança, sim. ou pré-adolescente, ou adolescente, Sim. porque essa faixa que é colocado como que é pré-adolescência, que é adolescência, depende de muita coisa e tem a ver com a puberdade também, né? Tem a ver com a questão hormonal, tem a ver com o psicológico também. Sim, então existe apesar da gente ter esses padrões, né? Varia demais de pessoa para pessoa e do que você falou aí de forma muito perfeita aí. Não precisa se preocupar, né? Com certeza. Adolescência é cronológica. Vai chegar ECA o momento. Define certinho o ECA. Né? 12 a 18. Agora, puberdade já é hormonal, já é fisiológico, aí é o seu corpo. Deixa ele trabalhar. É isso mesmo. Obrigada, Bruno. Eu que agradeço. Como os decompositores transformam a matéria orgânica em nutrientes, professora? Ok. Lembrando que os decompositores, que são as bactérias e fungos, são organismos vivos e eles precisam de alimentar e ter fontes de energia. Então, vou dar exemplo aqui no ciclo do carbono, um exemplo, né? Tem vários ciclos, né? Quando o organismo ele vai alimentar ali, por exemplo, de uma glicose, alimentar de um nutriente, né, rico em carbono, hidrogênio e oxigênio, ele vai quebrar, né? Aquilo vai acontecer uma quebra dentro lá do organismo, dentro da célula, e vai liberar energia para ele e vai produzir então gás carbônico, que é uma substância inorgânica, água que é inorgânica e também alguns íons. Então faz parte do próprio metabolismo energético do micro-organismo. Isso, 8º ano agora. Um isolante elétrico não conduz nenhuma corrente elétrica? Não é assim que funciona, tá? De uma maneira geral, todos os materiais têm alguma capacidade de conduzir corrente elétrica, uns mais, outros menos. O que nós temos, então, no isolante elétrico é que ele tem uma baixíssima capacidade de conduzir energia elétrica. E aí a gente dá o nome a ele de isolante, né? Já o condutor, ele tem uma alta capacidade de conduzir energia elétrica, né? É o caso dos fios de cobre que nós usamos. E no caso do isolante, a gente dá o exemplo das borrachas que nós usamos para revestir esses fios. Mas não quer dizer que ele é zero de condução, quer dizer que ele tem uma condução muito baixa. Ótimo. E muito obrigada, professor, porque nós estamos chegando ao final do Tira Dúvidas de Ciências da Natureza. Ficou alguma dúvida? Acesse o aplicativo Conexão Escola e envie a sua pergunta diretamente para o seu professor. Eu quero lembrar que o acesso ao aplicativo é gratuito e não consome nenhum dado da sua internet. Você pode consultar também o seu PET, o Plano de Estudo Tutorado, que está disponível gratuitamente para download no nosso site estudeemcasa.educação.ebg.gov.br. E claro, assista às nossas aulas quantas vezes quiser nas nossas plataformas digitais. Eu agradeço a presença dos professores, intérpretes de Libras e principalmente a sua participação. Um grande abraço e continue assistindo a nossa programação. Até amanhã!